galera, boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, né? Depende da hora que vocês estiverem assistindo. Esse é mais um podcast João Yuan, hoje com mais um convidado especial. Eu vou adotar isso, já que eu fiz já nos todos, né? Falo que o convidado é especial, porque sempre é especial, né, pra gente. Então, estamos com ele aí. Para muitos, doutor Claudinei, para alguns, presbítero Claudinei, ou só Claudinei. Enfim, seja bem-vindo aí, Claudinei. Obrigado. Um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado por aceitar nosso convite aí também. Obrigado pelo convite aí. Eu já acompanho vocês aí, assisti quase todos os podcasts de vocês, eu já tenho na lista aí, então é um prazer estar com vocês aqui O hoje. que você tá achando, tá legal? Bom. É bom que você acaba conhecendo um pouco mais das pessoas, né? Que a gente acaba não tendo essa intimidade de conhecer bem. E é um canal que você consegue se aproximar, né? Conhecer um pouco da história de cada um aí. Então acho que é bem interessante esse trabalho aí. Show de bola. E hoje a gente vai conhecer um pouco da história do Claudinei. Pra quem não sabe, o Claudinei é filho da irmã Ana. Pra quem não sabe, acho que talvez alguns não saibam. Mas ele também é pai do Felipe, que é o nosso produtor aqui do podcast. Felipe, põe uma fotinho sua assim no canto da edição, que acabou. Enfim, esse é o Claudinei. A gente tava falando antes aqui do podcast que às vezes as pessoas não conhecem, né, a nossa história, ou só vê depois de mais velho, só conhece agora. E acho que aqui é uma oportunidade mesmo de você falar um pouquinho dessa história. Conta aí pra gente quem era o Claudineizinho, né? Rapaz, eu cheguei aqui na igreja, cheguei aqui em 90, né, abril de 90. Né, foi bem na época da transição do antigo pastor Valério, né, o pai de Samuel, quando ele faleceu. Eu cheguei, tinha acho que menos de um ano que ele tinha falecido. Uhum. Aí estava o pastor Zé Rodrigues, né, que era pastor da igreja. E eu cheguei bem nessa época de transição aí. E acompanhei, né, esse período quando o pastor Demir foi convidado a se apresentar na igreja lá, quando ele foi pregar, eu estava presente. Quando ele veio para a igreja, acho que foi em 94, né, que ele veio. Foi. Então eu cheguei em 90 na igreja e estou há bastante tempo já. Praticamente todo mundo que está aqui na igreja eu vi passar, vi chegar, vi sair. Né? Então eu estou antes do pastor Demir aqui na igreja. Né? Mas eu, apesar de todo mundo achar que eu sou baiano, eu não sou baiano. Né? Apesar de ser um orgulho se eu fosse baiano, porque eu amo a Bahia, né? Conheço, morei lá, mas eu, na verdade, nasci em São Paulo, né? Fui criado no Vista Alegre. Quem conhece Vista Alegre sabe que não é um lugar muito agradável, né? De se orgulhar, né? Uma periferia bem pobre aqui de São Paulo, né? Na Zona Norte. E eu fui criado, né? Praticamente ali na freguesia, no Vista Alegre, né? E, foi uma infância difícil, né? Porque era um local bem pobre ali, né? Pra ter ideia, meus amigos moravam tudo na comunidade ali, que hoje não se fala mais favela, né? Comunidade. Apesar de eu morar numa casa, né? Tinha uma casa até boa, né? De laje. Meu pai tinha uma marcenaria, né? Ele era marceneiro. A gente tinha carro e tudo, né? Kombi, né? Kombi, Dodge. Meu sonho é ter uma Então, eram esses carros que a gente tinha. Então, na verdade, a gente tinha uma condição melhor do que a maioria que morava ali. E isso acho que foi até um motivo do pessoal, de muitos ali, não gostarem muito de mim, né? Eu era aquele moleque que era tido assim, apesar de não ser a época do Paviflex, né? Eu era um moleque tido ali como... que é o Paviflex? O Paviflex, o moleque era aqui criado no apartamento, né? No porcelanato, no Paviflex, né? Empina pipa no ventilador. Então eu vivi no meio da molecada ali e eu era muito martirizado ali, né? Na escola, pra você ter ideia, a pessoa queria me bater, sempre. Minha irmã mais velha, a Cláudia, que quando acabava a aula, saía comigo pra não apanhar na escola, né? Ela corria atrás dos moleques pra me bater, que queriam me bater, né? E ali naquela comunidade ali, eu até brincava com eles na rua, mas não era aquele moleque malandro, que vivia solto na rua. Os moleques lá, eles viviam na rua das 8 da manhã até meia-noite. Só ia em casa comer. Eu não, né? A mãe chamava pra comer, ficava em casa, tinha que estudar. Então, eu passei uma infância meio difícil. Pra você ter ideia, eu lembro muito bem como hoje, um dia que a molecada pegou um formigueiro com papelão, um formigueiro na rua, puxou minha calça e jogou dentro da calça o formigueiro. Eu saí correndo pra casa todo picado, cheguei em casa, minha mãe teve que baixar minhas calças e tirar com a pinça as formigas, né? Então, eu passei uma infância bem difícil ali, né? E a gente viveu por um bom tempo. Eu lembro que eu saí de lá com quase 14 anos.
Então foi uma infância bem difícil, né? Bem complicada ali. Pra você ter ideia ali, cheguei a ver bandido passar baleados na nossa porta, pedindo para minha mãe levar no médico. Vi o carro na porta, meu pai não estava em casa, né? Sim. Pedindo para minha mãe socorrer. Então a gente via tiroteio da polícia direto ali, era complicado. Era uma infância que a gente ficou bem marcada ali pelas complicações daquela situação, né? E aí, sua mãe, ela sempre foi cristã ou não? Não. Quando a gente morava nessa condição lá, meu pai nunca foi crente, né? Até então, não devo contar a história aqui. Minha mãe, ela diz que frequentava a igreja Deus é Amor aqui na Cachoeirinha, né? Não lembro bem a época disso, mas eu nunca me lembro de pequeno frequentar a igreja. Minha mãe levar na igreja, da gente ser levado assim para participar de um culto, não lembro. Minha mãe era crente, mas meu pai não era, então ela também não frequentava a igreja assim, assídua, então era meio complicado, a gente não teve uma vida assim cristã quando eu era pequeno. Sim. Mas aí, meu pai não gostava de crente, meu pai falava mal de crente, odiava crente, não queria saber de crente, falava para ele se converter a algo assim inconcebível, né? E aí nós resolvemos ir morar na Bahia. Meu pai tinha oficina aqui, mas meu pai tinha problema de saúde, né? Já tinha tido infarto, então meu pai tinha a saúde precária na questão do coração e tudo. E aí resolvemos ir para Bahia. Eu tenho um tio, né? Meu tio André, lá na Bahia, irmão da minha mãe, que mora lá. A gente sempre ia passear na casa dele lá. E aí ele convidou a gente, meu, vocês vão para Bahia, vamos morar lá. Onde na Bahia? A gente, não, em Jequié. Jequié, Jequié. Né? Meu apelido, quando eu voltei para cá, meu apelido era Jequié, depois virou Jack, né? Alguns me chamam de Jack ainda aí. Porque eu morei em Jequié. Quando eu voltei para São Paulo, eu vim de Jequié. E a gente resolveu ir. Meu pai vendeu casa, vendeu tudo, botou tudo no caminhão, colocou os 3 filhos no Fusquinha e vamos para Bahia. Fomos embora para lá. Chegou lá Bahia de Fusca. Aí. Hoje em dia a pessoa não quer dirigir. Imagine uma família toda com bagagem no Fusca. Nossa. Eu e minhas 2 irmãs, E 3 filhos. daqui na Bahia, atrás, no banco de trás do Fusca. Você vê a aventura que foi. E o carro não furou um pneu. Foi daqui na Bahia, de boa. Chegando lá em Jequié, que a agulha injetora do carburador caiu dentro do carburador. Só isso. Aí chegamos lá, encostou, o mecânico abriu, desmontou, arrumou. Mas também arruma rapidinho. Só isso, com o Fusca, você estando com alicate e um cabo de aço, você vai a qualquer lugar. Um chiclete. Qualquer lugar chega. E aí, mano, chegamos lá na Bahia, né? A gente não sabia nem onde a gente ia morar. Meu tio morava em Ubatã, a cidade próxima ali. Meu tio era homem de Deus, já cristão, já há bastante tempo. E aí, ele falou, vamos arrumar uma casa pra vocês em Jequié, né? Aí tinha um amigo dele lá, o Heleno, né? E que acolheu a gente lá. Ficamos na casa dele um tempo. E aí, eu conheci meu amigo Rendel, filho do Heleno, né? E eles frequentavam já a Igreja Batista lá, a Igreja Batista Brasileira, Batistona, né? Frequentavam lá. E a gente morando lá, começamos a frequentar a Igreja Batista lá. E aí eu acabei me convertendo lá na Igreja Batista, né? Eu saí daqui com 14, em 85 fomos para lá. Eu me converti lá, eu devia ter uns 16 anos, foi em 83, por aí. Eu vivi na Bahia de 85, desculpa, eu errei a data aqui, 85 a 90. Então lá para 83 eu me converti. Então eu vivi 5 anos na Bahia, mas parece que foi uma eternidade, né? Porque minha vida lá foi muito mais tranquila. A gente já tinha conhecido a igreja, participava, tinha me convertido, né? Meu pai ainda não, né? Aí minha mãe começava a frequentar a igreja, minha irmã também se converteu lá. E a gente começou a ter um conhecimento do evangelho, começou a frequentar a igreja. Eu fui batizado na Igreja Batista Tradicional. E aí, meu pai também chegou um momento de que ele foi impactado pelo evangelho. E ele se converteu na nossa igreja lá em Jequié, na Convenção Batista Independente. Era uma igreja menor, né? Se converteu lá. Meu Deus fez um milagre tão grande na vida dele, uma transformação tão grande. Um homem que não queria saber do evangelho, não gostava de crente. Quando ele se converteu, virou amigo do pastor, de ir na casa dele, do pastor ir lá em casa. Pra você ter ideia, meu pai começou até a trabalhar na igreja de porteiro. Ele ficava de recepção no culto. E, eu creio que o plano da gente ter ido para a Bahia foi para meu pai se converter. Tanto que nós vivemos, talvez aqui ele não tinha oportunidade, não tinha tempo. Nós fomos levados para lá. Meu pai se converteu. Em menos de 2 anos ele faleceu. O Senhor o levou dentro da igreja. Ele estava na portaria da igreja, minha irmã Cristiane se batizando no batistério. E na hora do batismo ele teve um infarto, né?
e colocamos ele no carro, não deu tempo de chegar no hospital. Foi um fato fulminante, ele morreu ali, mas eu creio que o Senhor, foi o propósito dele levar ele para lá, nos levar para lá, toda a família, para nós podermos termos esse encontro com ele, né? E dali para frente nós nos firmamos, né? E ficamos lá. Eu participava da Igreja Batista tradicional e minha mãe e minha irmã Cristiane era da Batista Independente, né? Que é a nossa igreja lá. E minha outra irmã Cláudia também frequentava comigo a Batista. Então a gente ficou 2 e 3, né, separados lá, mas foi que a gente se identificou, né? Se identificou muito com a igreja. Aí ficamos lá. E aí, quando meu pai morreu, a gente se deparou com uma dificuldade, porque meu pai trabalhava de marceneiro lá, né? Na própria marcenaria do Heleno, que era amigo nosso, meu pai trabalhava lá. Aqui meu pai tinha marcenaria. Lá ele passou a trabalhar. E a nossa ideia mesmo era que ele pudesse ter a vida mais tranquila lá, essa agitação de São Paulo, para poder ver se ele vivia um pouco mais, né? Por causa das tribulações que é aqui. E aí, depois que ele morreu, minha mãe falou, e agora? E minha mãe tinha 3 filhos para poder cuidar sozinha. Minha mãe costurava, sempre costurou muito. Aqui em São Paulo ela ajudava meu pai a criar a gente costurando na máquina direto. E aí a gente ficou lá, numa cidade pequena, não tinha emprego. Pra você ter ideia, eu lá cheguei a fazer 18 anos sem fazer nada, sem dar um prego no sabão. Ficava andando de bicicleta o dia todo, brincando. É muito pequeno o Jequié? Não. Das cidades ali do interior, é uma das maiores ali do sudeste da Bahia, né? Ela perde só para Vitória da Conquista, né? Que é um pouco maior. Mas nas cidades ao entorno ali, é a cidade maior ali, que o pessoal vai fazer compra, fazer tudo lá, né? Tem um comércio já grande e tudo. Mas não tinha nada para se fazer lá. Minha mãe vivia pedindo pro dono do mercado para arrumar uma vaga para eu ser empacotador do mercado. Nem isso eu nunca consegui lá. Não tinha o que fazer. E aí a minha irmã mais nova, Cris, veio para São Paulo passear, ficou um tempo aqui na casa do amigo nosso aqui no Lausanne, né? E aí arrumou um emprego na metalúrgica aqui. E aí minha mãe falou, falou, meu, sua irmã tá lá trabalhando, nós estamos aqui sem fazer nada. Meu, vamos para São Paulo, vamos voltar para São Paulo, né? Vamos voltar porque a gente não tem o que fazer aqui. Voltamos para São Paulo, uma dificuldade. Pra você ter ideia, não tinha nem onde morar, nós alugamos a casa lá, né? Deixamos a casa lá e viemos morar aqui na lavanderia do amigo da minha mãe, aqui na rua acima do Bergamais. Pertinho da nossa igreja, onde era. E depois eu fui pensar, a gente já passava em frente à nossa igreja quando eu era pequeno. Quando eu morava no Vista Alegre, eu já vim aqui no Bergamini fazer compra. E o amigo da minha mãe mora na rua acima onde era a nossa igreja. Então, certamente eu já passei em frente à igreja quando eu era pequeno, a nossa igreja. E nem me toquei. E quando voltamos, que nós fomos morar perto da igreja, minha irmã já tinha frequentado aqui a igreja. E aí foi natural da gente começar a frequentar a igreja. Aí foi quando eu falei que eu cheguei em 90, que o pastor Valério tinha acabado de falecer. E aí começamos a frequentar a igreja. Como era a mesma convenção que minha mãe já era lá em Jequié, acabamos nos firmando, ficando aqui, e começamos nossa trajetória aqui na igreja, ficamos aqui até hoje, né? Já fazem 34 anos, né? Por aí, 34 anos. 90. 90, então faz mais. 31. 31 anos. Estamos bem de conta. 31 anos que eu faço parte aqui da igreja e já passei, conheço a história aí, já vi muita gente chegar, muita gente sair. Então já estamos aqui já há bastante tempo. E qual que você acha que, é até interessante a gente entrar nisso, qual que você acha que é, não acho que é um segredo, né? Mas o que te faz permanecer, tipo, 30 anos no mesmo lugar, assim? Meu, é difícil responder isso, porque é mais fácil você entender o que te faz sair de uma igreja, né? O que te faz mudar de uma igreja, né? Ou é a questão física, né, de você se mudar para um local mais longe, então você acaba tendo que mudar, ou algumas questões que você enxergue que você não concorde com a igreja, né? Então eu nunca tive esse problema, eu sempre enxerguei a igreja como um local em que você precisa se adaptar e aprender, né? Você está aqui para aprender, né? Quando você é novo, você está aqui para você absorver as coisas, para poder você crescer, né, espiritualmente, né? É um local que você precisa crescer e começar a produzir, né? Então eu sempre tive essa visão de aprender para poder fazer algo pela igreja, né? A igreja não é só um local que você recebe, você também tem que, a partir do momento, começar a dar algo, né? A contribuir com algo. E eu acho que foi isso até que me levou ao seminário, né? Eu nunca sonhei em fazer seminário, tá? Então eu estava na igreja aqui e
sei lá, o Senhor me chamou para poder eu aprender, para eu poder participar melhor desse mundo cristão, né? Entender um pouco. E eu fui para o seminário realmente sem nenhum propósito assim, definitivo de ser pastor, principalmente. Eu nunca almejei o título de pastor. Tanto que até hoje eu não sou pastor. Nunca almejei. Falar, não vou para o seminário porque quero ser pastor. Eu sempre tive um desejo muito forte por missões. Eu até achava, quando eu era solteiro, né? Eu achei que eu ia ser missionário, que eu ia um dia sumir pelo mundo aí, fazer obra missionária. Eu sempre fui apaixonado por missões, sempre. Então isso que me levou ao seminário também, para poder ter uma bagagem para poder fazer a obra missionária. Então eu sempre tive esse interesse. E aí fui para o seminário, passei 5 anos estudando no seminário, me formei em teologia, né? Fiz bacharel em teologia, o pastor Demir foi meu professor, né? Então eu acabei tendo esse período de aprendizado que foi muito bom. E depois, uns anos pra cá, né? Acho que o próprio inimigo põe isso na sua cabeça. Meu, pra que você fez seminário? No tempo que você fez seminário, você podia ter feito engenharia. Você podia ser um engenheiro hoje. E você fez seminário, e na época, o seminário que eu fiz, na nossa convenção, nem tinha o reconhecimento do MEC. Então hoje, oficialmente, eu não tenho um curso superior. Fiz seminário, mas não tenho. Estudei 5 anos. E o diabo falou pra mim assim, meu, você é burro, hein, mano? Você estudou 5 anos, não tem curso superior, né? Não tem curso superior, você podia ter feito engenharia. Hoje você seria um engenheiro, né? Com curso superior. Se você for preso, você nem tem direito a salário especial, mano. Você vai ficar lá no Chilindró. As coisas que começa a pensar. Eu pensei, falei, meu... Mas depois eu percebi, Deus me confirmou tantas coisas. Falei, meu, hoje, o que você alcançou hoje, né? O que você, dos anos para cá, você teve de retorno financeiro é muito mais do que você tivesse sido engenheiro, né? Hoje, de uns tempos para cá, eu tive um retorno muito maior do que muitos engenheiros têm. Entendeu? E eu falei, meu, não é necessário você ter uma classificação, você ter um título para que você vá bem em algum ramo, entendeu? A única dificuldade que eu tinha de não ser engenheiro, quando eu passei a ter a minha empresa, é que eu precisava pagar um engenheiro para assinar alguns documentos de contrato na empresa, né? Sim. Eu pagava até um tempo atrás, porque eu não era engenheiro, não podia assinar. E Deus é tão maravilhoso, Deus faz cada coisa que a gente não entende, e que pouco tempo agora, 1 mês atrás, eu descobri por um amigo meu que eu, sendo técnico, né, eu poderia me cadastrar no Conselho Federal Técnico e ter a possibilidade de receber um credenciamento técnico para assinar esses contratos. Sem precisar do engenheiro. Sem precisar de engenheiro. Aí eu falei, meu, será que isso é verdade? Eu mandei toda a documentação para lá, mandei curso que eu fiz, tudo. Mandei, paguei uma taxa, não demorou alguns dias, tem uns 15 dias atrás eu recebi a carteirinha. Então hoje eu posso assinar, entendeu? Então as coisas que a gente não sou engenheiro, mas posso assinar. Eu conversei com o engenheiro que fazia comigo, falei para ele, ele falou, meu, isso aí é algo que o pessoal conseguiu aí uma liminar, mas logo isso vai ser derrubado, porque os engenheiros que têm autonomia de assinar isso, os técnicos não têm e tal. Aí eu falei, meu, tudo bem, pode, não sei, mas eu vou fazer e se me derem direito eu vou fazer. Fiz e estou usando, entendeu? Mas, meu, a minha caminhada na igreja começou assim, fazendo um seminário porque eu tinha o desejo de aprender mais, de saber mais. Toda a minha vida eu fui muito curioso. Em tudo que eu me metia, eu queria saber. Eu sou assim, eu gosto de saber de tudo. Assim. Eu não consigo, por exemplo, eu vou viajar para um lugar, eu não gosto de surpresa. Vou viajar para um lugar, eu sei tudo sobre o lugar. Sei tudo, sei quanto eu vou gastar, onde eu vou me hospedar, o que tem que fazer. Tem gente que acha, mas isso não tem graça. Né? Minha esposa vai, só sabe onde é. Ela falou, vamos viajar quando? Pra onde? Só isso ela sabe. O resto eu faço tudo. Cuido tudo. Eu sei o passeio como é que é. Hoje em dia eu vejo os vídeos como é que é o passeio. Falo, não precisa nem ir mais, já sei tudo. Então, mas, meu, eu gosto de ter esse conforto de saber. Eu não gosto de surpresa, de chegar no local e falar, meu, o que tem pra fazer aqui? Então eu sou assim. Então quando eu entrei pro evangelho, que eu comecei a ter entendido, eu falei, meu, eu quero saber o que tem. Quero entender a Bíblia, eu quero estudar, eu quero ir pro seminário. Entendeu? No meu ramo, eu sempre fui muito curioso. Acho que por isso que eu alcancei o sucesso que eu alcancei. Pra você ter ideia, quando eu fui trabalhar, né, a minha mãe pediu o pastor Heleno tinha uma empresa de ar-condicionado. Eu cheguei da Bahia, né, fui morar aqui, eu fui trabalhar de
de ajudante de marcenaria. Meu pai era marceneiro, né? Tinha algum conhecimento. Fui trabalhar de ajudante de marcenaria, né? Sem registro, sem nada. Trabalhei em 2 marceneiros aqui perto. E aí minha mãe falou pro pastor Heleno, né, pastor, você não consegue uma vaga de ajudante pro meu filho lá? Aí eu falei, mãe, vou ver e tal, se consigo alguma coisa. Aí me chamou pra lá, né? Eu fui, fiz minha ficha, tudo lá e aceitou. Falou, beleza, tem uma vaga de ajudante, né? Ajudante o que é? Fazer limpeza e pegar peso, né? Vambora. É o básico. É o básico, né? Ganhar pouco, fazer muito esforço. Eu falei, vamos, encaro. E aí, primeira oportunidade, poucos meses eu estava trabalhando lá, o pastor Heleno falou, ó, vai ter um curso aí para conhecimento de ar-condicionado, um curso, né, básico de ar-condicionado, e aí eu vou mandar todos os ajudantes para lá, tinha 7 na época. Todos os ajudantes vão fazer uma prova, né, o curso exigiu uma prova de conhecimento, né? Eu falei, ó, quem passar nesse curso, a empresa vai pagar metade do curso. A outra metade vocês pagam. Ah, beleza, né? Fomos para lá e eu já ralei, estudei, vi tudo que tinha que fazer. Chegou lá, fizemos a prova, né? De seleção. Um pré-vestibularzinho para ver quem podia fazer o curso. Dos 7 ajudantes que foram para lá, só eu passei. Aí o pastor falou, eu ia pagar a metade de 7 cursos, eu vou pagar o seu integral, né? Justo, né? Então eu já saí na frente. Fui, fiz o curso, né? Lá de ar-condicionado. Depois de lá já fui galgando, passei para meio oficial, já sabia fazer algumas coisinhas. Tá, eu fiquei lá um bom tempo com o pastor Heleno. Depois saí de lá, já arrumei um serviço de meio oficial, já na outra empresa, e sempre estudando, sempre me aperfeiçoando, sempre buscando um aperfeiçoamento, né, dentro daquilo que eu fazia. E aí fui galgando, saí de lá, passei para outra empresa, entrei como mecânico, já ganhava um pouco mais, tive os benefícios. Mas, eu trabalhei muito e não era trabalho fácil. Você tem ideia, era trabalho pesado. Antigamente tinha aqueles aparelhos de janela, ar-condicionado, aqueles micro-ondas imensos, que aquilo pesava, chegava a pesar quase 150 quilos cada máquina daquela. Tinha que tirar aquilo da parede, pôr no chão para desmontar. Então era eu mais um para tirar aquilo. Tirava, então hoje eu vejo a consequência disso. Né? Hoje a minha coluna tem problemas. Pode ver quando eu estou no culto, no louvor, às vezes quando eu dou uma sentada. Porque se eu fico em pé muito tempo, né, a pressão da coluna ali já começa a dar problema. Eu tenho um abaulamento, né, no disco, né? E aí, consequência do que você faz, né? Sim. Mas tinha que fazer, garoto novo, mano, não vou ficar acomodado, vou fazer só o que eu quero. Não, eu tinha uma ambição. E tinha necessidade também. Né? Tinha necessidade, tinha que trabalhar. Eu tinha uma ambição, no bom sentido da palavra, de você querer conhecer, querer crescer. Né? E fui galgando, fui mudando de empresa, até que eu cheguei nessa última empresa que eu trabalhei, né? Me contratado para ficar de mecânico, líder, tomando conta do contrato lá em Guarulhos, né? Numa empresa grande lá. E aí me colocaram lá, fiquei lá um tempo, cuidando da minha equipe, lá eu, mais 3 pessoas. O Jorjão da Cris, arrumei um emprego para ele lá, trabalhou comigo de ajudante lá, né? Nos conhecemos lá também, dele começar a trabalhar no ramo lá. E aí, olha como Deus faz as coisas. Surgiu uma oportunidade na empresa de trabalhar de gerente de manutenção. Eu era um mecânico, ficava longe do escritório, né? E aí contrataram uma psicóloga, né, de trabalho, para pesquisar as pessoas para ver de recolocação, né? E aí como é que eu falei mesmo? A psicóloga foi lá onde eu trabalhava, fazer uma entrevista comigo, né? E me entrevistou, conversei com ela e tudo, e ela fez um relatório de todos os funcionários e levou para o meu chefe, né? De quem poderia ocupar aquele cargo lá. E mais uma vez, me chamaram. Meu chefe falou, e por coincidência, encerrou o contrato lá. E eu vim para trabalhar na rua, né? Trabalhei um dia na rua, de mecânico. E meu chefe chamou e falou, eu estou mandando um engenheiro aqui embora, um engenheiro que ficava lá, um estudante de engenharia. Estou mandando ele embora, né? Ele vai sair, e vou precisar de alguém para ficar aqui no escritório de supervisor, coordenando o pessoal da rua. E ele me chamou. É pra você ver que você ficou com aquilo na cabeça do curso de engenharia, você ocupou o lugar de engenheiro. Ocupei o lugar de engenheiro sem nem... Ainda tá terminando o 2º grau ainda. Aí eu falei, amém, vou encarar essa, né? E fiquei lá, simplesmente por quase 20 anos nessa empresa, trabalhando. E depois, por um tempo, eu passei a ser PJ dentro da empresa, né? Porque meu salário já estava um pouco maior, a empresa viu a dificuldade de manter, falou, vamos fazer o seguinte, você abre uma empresa... Você continua trabalhando para mim aqui, mas você vai ser PJ. Você emite nota
né? E aí eu passei a ganhar fixo, mais comissão sobre os serviços, e fiquei nisso, né? Eu abri essa empresa hoje que eu tenho em 2008. E parte desse tempo eu fiquei, né, trabalhando lá como PJ, também lá dentro. E aí levei o Serginho para trabalhar comigo lá. O Serginho levei para lá como motorista lá. E aí também ele foi se aperfeiçoando tudo e se tornou até supervisor de obra lá, né? Tomou o lugar até do engenheiro lá. Então, ficamos trabalhando lá por muito tempo nessa empresa. Mas Deus sempre falava comigo, né? De eu sair de lá e montar minha empresa. Mas aí o desafio, você começa a perceber que bate aquele medo, né? Quem tem uma segurança de uma empresa, é complicado você sair da empresa de uma certa segurança e se arriscar de algo que... Entendeu? Eu nem fazia serviços por fora muito. Eu e o Serginho fazia alguns serviços à noite, fim de semana, que a gente tinha livre. E aí começamos a fazer algumas coisas juntos, fim de semana. Eu falando, acho que dá pra gente encarar, né? E trabalhar por conta. Pra você ter ideia, na época, isso em 2010, eu tinha uma retirada lá de mais de 7 mil reais na empresa. Você abrir mão. Na sua empresa? Não. Na empresa que eu trabalhava, né? Que eu era PJ. Eu emitia nota lá de 7, 8, 9 mil até. E você fala, você abrir mão disso para montar uma empresa do zero e começar, é complicado. Eu só falei, você tem todo o potencial de manter a sua empresa, de você ser o dono da sua empresa. Mas batia aquele medo e tal. Mas Deus foi fazendo as coisas tão tranquilamente que o meu chefe quase que me obrigou a sair da empresa. Porque começou a colocar algumas dificuldades. Falou, eu vou reduzir o seu salário, você só vai ganhar agora das comissões de serviço que tiver. Eu nem me lembro a data que eu saí da empresa, porque foi tão natural. Eu fui começando a fazer serviços por fora, fui fazendo para a empresa e de repente eu estava fazendo só serviços da minha empresa. Chamei o Sérgio para poder ser meu sócio, né? E ele também era funcionário lá. Aí acabou também saindo, né? Acreditando nisso. E aí nós começamos a nossa empresa, né? Eu já tinha empresa aberta que era PJ, então só dei prosseguimento nela, né? E comecei a tocar por aí. E aí, eu comecei a ver a mão de Deus agir tão grande na minha vida nessa área. Eu comecei a ter contratos de manutenção, comecei a ter clientes. E aí os clientes... graças a Deus, uma coisa que eu posso me orgulhar. Eu nunca fui atrás dos clientes da empresa que eu trabalhava. Eu sempre tive isso comigo, eu vou sair, mas eu não vou tirar os clientes da empresa que eu trabalhava. Tem muita gente que tem essa ideia, né, de que acha que, não, porque os contatos eram meus, eu que tinha contato. Alguns clientes me procuravam, falaram, se você sair de lá, eu não vou continuar lá, porque você que cuidava de tudo. Eu não vou... Sim. Tanto que quando eu saí de lá, muitos contratos encerraram, porque não quiseram. Aí teve um cliente que falou o seguinte, eu quero passar meu contrato para a sua empresa. Eu falei, não, a minha empresa tem nada a ver com essa empresa aqui. Ele falou, tudo bem, você não vai querer me ter como cliente, mas eu vou sair de lá de qualquer jeito. Eu estou saindo de lá, então eu vou abrir concorrência para outras empresas. Você quer participar? Eu falei, não, sendo assim, se você vai sair e vai abrir concorrência, eu vou participar. E aí foi o único cliente que eu acabei pegando de lá, e hoje eu nem tenho mais esse cliente. Mas Deus começa a fazer as coisas de uma maneira tão especial, que você começa a enxergar, e que até eu me surpreendo o que aconteceu. Foi algo assim que foi acontecendo, entendeu? De algo tão, tão profundo, que Deus foi falando pra gente o que Ele ia fazer, e foi nos dando clientes, nos dando uma condição, e rapidamente eu já estava ganhando o que ganhava lá. Já era uma segurança. Sim. Então, eu já estou pelo menos empatando com o que eu estava lá. E depois Deus continuou fazendo mais. Eu passei a ganhar mais do que ganhava lá, e tinha tranquilidade de trabalhar para mim, né? É algo meu, a empresa, entendeu? Porque você, tendo um chefe, por mais que você queira fazer as coisas, você não tem liberdade. Você tem um jeito de trabalhar, mas ele tem autonomia, ele é o dono, né? Você não pode fazer o que você quer. E eu comecei a fazer o que eu achava certo fazer. E foi algo natural e foi algo tremendo de Deus. Porque, hoje eu tenho a minha empresa, hoje eu posso acordar às 9 da manhã, trabalho em casa, né? Não preciso sair para trabalhar como eu fazia antes, pegar a mão na massa. Hoje eu tenho pessoal que trabalha para mim. Eu faço alguns serviços mais técnicos, né, que depende do conhecimento, mas hoje pegar peso e limpar a máquina, eu não preciso fazer mais. Então eu tenho gente que faz, e isso eu vejo como bênção, porque eu posso também estender isso a alguém, né? Eu podia estar executando o serviço, eu mesmo,
ganharia mais, né? Não pagaria para ninguém fazer, mas por outra visão, eu deixaria de ter tempo de fazer um serviço bem feito e vender serviço. É aquela grande história que diz que quem trabalha não tem tempo de ganhar dinheiro, né? Sim. Se eu ficar na rua todo dia trabalhando lá, limpando, fazendo as coisas na máquina, eu não vou ter tempo de fazer um orçamento bem feito, de ligar para o cliente, de fazer todo esse trabalho. Então, eu tive que abrir mão do trabalho braçal para fazer um trabalho de gerente, de gerenciar a empresa, de vender contrato, de fazer um serviço. Mas, antes disso, eu pastei. Pra você ter ideia, eu cheguei a comer marmita fria, muitas vezes. Uhum. Eu lembro muitas vezes eu lembro muito bem, uma vez a gente desceu para Serra, para Santos, para trabalhar lá. A empresa tinha uma perua, enchia de peão e saía distribuindo os peão por aí. Aí chegou a hora do almoço, para descer a serra, falou, vamos parar para comer aqui. Olha a situação. A gente carregava a marmita, parou no meio da serra, naquelas barcas que você encosta na serra ali. Aí o cara tirou a calota da perua, botou uma latinha de álcool para esquentar a marmita, pra gente comer ali. Muitas vezes eu comi comida esquentada no álcool. Porque você ia pro cliente, às vezes o cliente tinha um local de esquentar. Às vezes não tinha. Você levava um negocinho de álcool, uma latinha de sardinha, para esquentar no álcool para comer. Muitas vezes. E aí a perua passava e deixava a gente para trabalhar. Aí pegava a gente para levar para outro. Se calhasse na hora do almoço, eu lembro que ali perto de Pinheiros, ali tinha um cliente que a gente fazia até a hora do almoço, né? Se a perua passasse, a gente levava a gente para comer em algum lugar. Aí, terminou o serviço, a gente saiu do cliente e a Kombi não passou. A gente ficou na calçada ali esperando, deu 13h e tal. E agora? Vamos comer. A gente esquentou a comida na calçada, pegou um cantinho embaixo de uma árvore, esquentou a comida e comeu na calçada. Então, são coisas que hoje, naquela época era ruim, mas hoje eu vejo que isso me fez bem, me fez dar valor ao que eu tenho hoje, me fez dar valor de onde eu vim, do que eu passei para chegar onde eu tô, né? Porque as pessoas acham que é muito fácil, né, conquistar as coisas, né? Elas querem ganhar o prêmio de uma maratona, mas não querem correr a maratona, né? Tipo numa São Silvestre, o camarada correu lá, saiu da Paulista, fez um percurso imenso, aí o camarada quer entrar na frente dele na Paulista para ganhar o prêmio, não quer correr o que ele correu. Então as pessoas hoje te vê numa condição melhor e acham que foi sorte, né? Nossa, o cara teve sorte, né, mano? Aí o cara fala, eu quero trabalhar, eu vou mudar de ramo. Vou trabalhar esse ramo, que esse ramo é que dá dinheiro, né? Aí o cara larga o que ele tinha um conhecimento para trabalhar no ramo que você trabalha. Mas ele não passou pelo que você passou. Não adquiriu conhecimento suficiente. E aí ele fala, não, vou entrar no ramo, que esse ramo é bom, né? Aí ele entra e vê que não é aquilo, não ganha dinheiro. Aí ele sai. Aí ele vê você trabalhando com marketing e fala, não, especializa em nada, né? Eu vou trabalhar agora com o Rafael trabalha, porque isso aí tá dando dinheiro, mano. Tô vendo que ele já trocou de carro e tal, agora eu vou trabalhar com isso aí. Vou fazer um cursinho aí, pegar uns negócios, vou trabalhar com isso. E ele vai e também não consegue. Porque ele não... Hoje em dia, eu falo muito isso. Qualquer área é boa quando você é bom no que faz. Não existe segredo. Sim. Se o camarada é um bom pedreiro, o cara ganha... Eu conheço hoje pedreiros que tiram mais de 15 mil por mês. Mas o cara é bom. Quando o cliente pede para mim indicação, você tem um pedreiro que faz obra aqui de alto padrão? Eu falo, tem, mas ele é caro. E o cara tem serviço direto. O cara é muito bom no que faz. Eu indico só ele, porque ele é muito bom, é careiro. Mas eu não vou ter dor de cabeça. Pode cobrar o que ele quer, porque ele nunca vai ter reclamação. Se eu indico o Zé, que é baratinho, o cara vai falar, você indicou um cara, mas olha o gesso como é que ficou, mano. Ficou torto, né? Eu me queimo com o cara. Então, eu digo isso, você pode ganhar dinheiro em qualquer profissão, desde que você seja um dos melhores naquilo. Se você não for bom, não tem área para você trabalhar que você ir bem. Então, eu sempre quis me especializar. Se eu pegar na minha gaveta lá, eu tenho mais de 15 certificados de cursos que eu fiz. Pra você ter ideia, depois de ter mais de 20 anos de profissão, eu fui fazer o curso técnico do Senai. Já casado, com filho pequeno, saía do serviço 7 da noite, ia pro Senai até meia-noite estudando. 2 anos estudando no Senai. Não precisava, eu tinha um salário bom, já trabalhava. Não, eu quero ter um conhecimento a mais. Fiz o curso técnico do Senai. E isso hoje me proporcionou a ter um certificado, né, de técnico, né?
Então, isso me abriu muitas outras portas. Então, eu podia me acomodar, falar, eu já tenho um salário bom, já sou bom no que eu faço, vou ficar aqui. Fiz curso do Senai. E todo o curso que os fabricantes faziam, eu ia fazer. Os caras falavam, você é o rei do coffee break, né? Os caras falavam que eu só ia por causa do coffee break, né? Todo curso tinha o coffee break. Então, você é o rei do coffee break. Todo curso você tá... Meu, eu ia. Todo curso, hoje eu ainda faço. Quando tem curso eu vou fazer. Teve um curso online esses dias, de um gás que está mudando aí. Fui fazer o curso online em casa. Então, eu nunca parei de estudar. Sim. Entendeu? O ramo de ar-condicionado é um ramo que evolui tanto quanto a informática. O que eu sabia quando eu comecei a trabalhar, hoje eu não usaria mais para nada. Hoje tem ar-condicionado que você conecta o computador e faz tudo pelo computador. Hoje tem ar-condicionado que você tá na rua, você consegue controlar, você põe lá pelo aplicativo, chega em casa já está condicionado, já está geladinho o seu quarto para você entrar. Então tudo isso requer você ter conhecimento. Se eu ficar parado no tempo, eu só vou atender o camarada que tem uma maquininha lá no bairro que não pode pagar muito também. Não? Então hoje os meus clientes são clientes de classe A, porque são clientes que podem pagar mais caro, tem equipamentos caros. Hoje eu chego a cobrar numa instalação mais caro do que o cara pagou na máquina. Se o cara comprou uma máquina mais em conta, às vezes para instalar é mais caro do que pagou. Porque você consegue agregar e o cara faz. Entendeu? Porque ele sabe que aquilo depende de mão de obra especializada para isso. E você chegou num nível que você consegue cobrar um valor que você quer, porque o seu trabalho é bom para isso. Eu consigo, né? Eu tenho algo que agrega, o cliente vai ver que... E os meus clientes, eu nunca fiz propaganda em lugar nenhum. Eu tenho um site lá que ficou vários anos parado, nem lembrava. O Felipe que deu uma mexida esse dia, arrumou o site lá para dar uma mexida, só para você ter. Mas nunca chegou cliente meu pro site. Todos os clientes que eu tenho até hoje... Mas dá para chegar mais. Dá para fazer alguma coisa. Vamos ver. Vamos ver se consegue fazer alguma coisa. Mas os clientes que eu tenho hoje, a maioria são todos de indicação. Eu fiz para ele indica o pai, indica a irmã, indica outras pessoas, todos que eu tenho. Às vezes o cara me liga e fala, onde você me achou? Ah, fulano, que você fez o serviço tempo atrás, te indicou. Eu nem sei quem é a pessoa, mas todos são assim por indicação. E os clientes que fazem comigo, só fazem comigo. Nenhum cliente meu barganha, fala, me dá um desconto porque eu tenho o preço de outro. Não tem isso. Todo cliente que faz comigo só faz comigo. Ele pode até pedir um desconto, tá, mas nunca vai chamar outro para fazer. Então, eu tenho a tranquilidade de ter uma carteira de cliente que sempre eu estou atendendo. O cara não vai chamar outro. Sempre que precisar, vai me atender. Mas isso tudo é conquistado com o trabalho. Né? É suor, é esforço que você tem que fazer, trabalhar bem. Né? Às vezes você fez alguma coisa errada, você tem que voltar lá de graça, consertar. Né? Então, tudo isso requer um conhecimento que você tem que buscar. Eu vejo a mão de Deus em tudo isso. Reconheço que tudo que eu tenho hoje e tudo que eu sou depende de Deus. Mas Deus jamais vai te fazer chegar num patamar que você não faça nada para isso. Deus, não tem como, né? Se eu não tivesse estudado, feito nada, Deus podia me abençoar, sim. Eu podia estar trabalhando de funcionário numa empresa, tendo meu salário, pagando minhas contas. É bênção de Deus. Mas dentro daquilo que eu consegui chegar. Né? Se eu não tivesse estudado, feito nada, eu ia ter a bênção de Deus, mas proporcional àquilo que eu consigo fazer. Né? Eu não posso não fazer nada e falar, Deus, eu quero ganhar aí 30 pau por mês. Me abençoa aí que eu quero. E vou ficar esperando Deus mandar isso. Não existe isso. Né? Então a gente nunca pode achar que o que a gente tem é pelo nosso esforço. Mas também não pode achar que o que a pessoa tem foi sorte ou foi Deus que deu. Só Deus que abençoou. Deus abençoa sim, mas dentro da sua capacidade. Se você tem interesse em crescer, em alcançar patamares maiores, Deus vai te abençoar você chegar lá. Mas se você também não tem nem interesse, nem disponibilidade, Deus vai te abençoar. O que a Bíblia diz? Que nunca viu um justo mendigar o pão. Deus não vai deixar o crente passar fome. Mas não disse que nunca viu um justo deixar de andar com o carro importado. Não existe isso na Bíblia. Deus nunca prometeu riquezas, né, para ninguém. E na Bíblia houveram homens ricos. Né? A pessoa tem essa também de achar que riqueza é incompatível com ser crente fiel. Né? Eu acho que isso é as pessoas que não têm visão e que não conseguiram galgar algo por falta de interesse, falam isso, né?
que é o que a gente está aprendendo no GC também, né? Isso, nós temos curso de estudo lá sobre isso. Então, ser rico e ser crente é totalmente compatível, né? O que Deus disse contra a riqueza é que você não pode ter o seu amor. Seu amor não pode estar no dinheiro. Essa é a diferença. Aonde está o seu amor? O jovem rico lá, Jesus sabia que ele amava mais o dinheiro do que ele. Por isso que ele falou, vende tudo. Jesus nunca quis que ele vendesse tudo para acompanhar ele. Mas Jesus sabia que o amor dele estava no dinheiro. Quando ele falou, vende tudo que você tem e me segue. Ele falou, opa, peraí. Não vai dar. Não vai dar não. Aí Jesus sabia que ele não ia seguir por causa disso. Né? Mas teve muitos homens ricos. Abraão foi rico. Né? Salomão foi rico. Davi foi rico. E foram homens que são exemplos na Bíblia de homens segundo o coração de Deus, de homens abençoados por Deus. Mas você não pode se deixar levar pelas coisas materiais. Você não pode buscar em primeiro lugar essas coisas. Você busca o reino de Deus. E por outro lado, você faz jus a merecer uma recompensa pelo seu trabalho. Esse é o segredo para você alcançar, né? Alcançar o sucesso no seu vida profissional. É o que eu entendo, né? Olha, não, na moral, hein, pessoal? O pessoal que tá assistindo aí é o coach gratuito do Claudinei aqui, ó, pra você ter uma vida abençoada. E eu acho extraordinário isso, e porque acho que o problema, na real, é que as pessoas têm muita dificuldade de interpretação, porque é o que você falou, que tá escrito na Bíblia que o problema e que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro, e não que é o dinheiro, Sim. especificamente. E aí as pessoas acabam falando que dinheiro é sujo, que dinheiro não presta e tal, enfim. O que a gente precisa compreender é que o dinheiro ele é uma ferramenta para que a gente sobreviva na sociedade, e se a gente compreender que a nossa dependência está em Deus, Ele vai nos abençoar e provavelmente vai nos abençoar com o dinheiro. Sim. E a gente não vai amar o dinheiro. Então, é muito interessante ver tudo isso e ver o agir de Deus, né, na sua vida em relação a isso e em relação a todo esse seu crescimento profissional. Mudando um pouquinho de assunto, eu lembrei de quando você estava falando que você trabalhou nessa empresa, eu lembro de uma história que você teve um livramento de morte, né? Sim, sim. Quer contar um pouquinho do dia que você bateu no ônibus? Mais uma aí que Deus me livrou. Eu trabalhava nessa empresa, né? Tava indo almoçar e fui atravessar ali no cruzamento da Paulista com a Brigadeiro Luiz Antônio. Atravessar a Brigadeiro. Eu só me lembro de estar ali para atravessar. Só isso. Não lembro mais de nada. Depois eu fui reconstituir toda a história, né? Então, quando eu estava ali, quando eu botei o pé para atravessar a rua, um ônibus veio no sentido paulista, que ali só subia ônibus, né? Foi lá fechar, mas subia ônibus. E o ônibus bateu em mim, me jogou para trás, eu bati a cabeça no chão, né? Chamaram o resgate, me levaram para o Hospital das Clínicas, que é ali perto, né? E aí, quando a Mari foi chamada, o Feijão foi lá, o Serginho foi para lá. Foi bem próximo ao Natal, não foi? Foi dia 10 de janeiro de 2010. Eu sabia que era foi logo, que eu não estava em São Paulo. Foi depois do Ano Novo, poucos dias, semana depois. Me levaram para o Hospital das Clínicas e quando a Mari chegou lá, ela achou que ia ficar viúva. Porque eu estava na maca, sangrando pelo nariz, sangrando pelo ouvido. E aí o médico falou que ia ter que me operar, né? Porque eu tinha tido traumatismo craniano. E aí me operaram. E eu lembro depois de 2 dias eu acordar e eu enxergar quem lá? O pastor Ademir e a Mari do meu lado. Né? O pastor Ademir é assim, inacreditável. Né? Ele está na minha vida desde sempre, né? Participou de todas as etapas da minha vida. O pastor Ademir foi quando eu apresentei a Mari, que eu estava namorando. O pastor Ademir fez meu noivado na casa da Mari. O pastor Ademir fez meu casamento. Foi o primeiro casamento nesse novo templo aqui. Inclusive eu fui... Você foi o pajem, mais um, né? Se você ganhasse cachê por ser pajem, você tava com a grana hoje. Já. Vacilei. Né? Depois o pastor Ademir apresentou o Felipe na igreja. Depois o pastor Ademir foi a primeira pessoa que eu vi junto com a Mari lá quando eu estava acidentado, que eu voltei da minha recuperação. Você chegou a ficar em coma ou não? Não, em coma não. Eu fiquei um tempo meio desacordado, né? Porque cirurgia e tudo, né? Aí o pastor Ademir depois batizou o Felipe há pouco tempo atrás. Eu falei pra ele, espero que ele não faça meu funeral, só falta isso agora, né? É a única etapa. É a única etapa, né? Então eu fiquei mal no hospital, fiquei me recuperando lá. E aí Deus me livrou da morte ali. E eu me recuperei, saí do hospital e achei que isso era tudo, né?
Saí do hospital, tive alta, fui pra casa e fiquei com uma dor de cabeça terrível. Semanas por semana, a cabeça doendo. E aí quando eu fui no hospital tirar os pontos, eu falei, doutor, tô com uma dor na cabeça aqui na nuca, direto, né? Eu cheguei a usar aquele colar cervical, não, isso foi depois, né? Aí fiquei com a dor de cabeça e ele falou, meu, aí ele pegou e foi olhar a radiografia de quando eu tava internado. Aí ele olhou e falou, meu, você tem uma fratura aqui na coluna. Meu, você vai sair daqui já, vai botar um colar cervical, isso já tinha uns 10 dias que eu tava em casa. Nossa. Você tem uma fratura na sua coluna. Porque, meu, quando você chega no hospital, traumatismo craniano, os caras querem salvar a sua vida. É salvar pra você sobreviver. Depois eu vi que meu pé tava inchado, igual um pão. Foram ver, eu tinha quebrado 3 dedos. Nem sabia também, depois de dias fui saber. Então, depois que eu fui, ele falou, procura... Veio mais grave. Veio mais grave. Tá vivo? Vai pra cá depois, vamos ver. Aí eu botei um colar cervical, de lá mesmo, fui procurar um médico especializado, ele me internou de novo. Depois de mais de 10 dias de alta, me internou. Falou, meu, você tem uma fratura aí, vamos ter que cuidar disso. E aí foi ver também, eu tinha fraturado 3 ossos no rosto. Louco. Tinha fraturado 3 dedos no pé. Tava zoado. Falou, meu... É um milagre, meu. Aí o médico me internou, fiz todos os exames, falou, ó, nós vamos fazer uma fisioterapia aqui na sua boca, começar a botar uns palitos para abrir a boca. Se não chegar a abrir o tanto normal, nós vamos ter que operar o seu osso aqui, vai ter que quebrar, o seu maxilar não vai abrir nunca mais. Meu, aí Deus fez outro milagre, com o exercício eu consegui recuperar. Aí depois, fiz todo o tratamento também da coluna, e o médico falou, meu, você deu muita sorte, porque você quebrou essa vértebra, se você quebrasse uma abaixo, você ficaria tetraplégico. Você não andaria mais. Meu, eu me recuperei da boca, recuperei do pé, recuperei da cabeça. A cabeça nem tanto, né? Fiquei um pouquinho agitado. Mas A cabeça deu ruim. foi milagre, meu, de Deus, sabe? Demais. O que Deus fez ali me recuperou e, sabe, não tenho sequela nenhuma disso. Foi algo que Deus... O milagre comparado a isso foi só eu casar, né? Porque, meu, eu era magro Não, que dava casar não dó. é milagre. O milagre é você casar com a Mari. Aí que tá, né? Então, o segundo é um milagre duplicado, né? Porque, meu, eu não entendo até hoje o que Deus fez comigo, porque eu era um cara tímido, gago, eu era muito gago quando era novo, falava muito ruim. Eu não sei como Deus... Fui pro seminário, né? Não tinha facilidade de conversar, né? E depois, quando eu me vi pregando a primeira vez num púlpito, falei, meu, o que Deus fez, meu? Eu era gago, não conseguia falar com ninguém, né? Depois que eu consegui namorar com a Mari, então, eu fiquei mais abismado ainda com o que Deus fez comigo. Aí fica a dica pra molecada aí. Os caras falam, né? Você não é tão afeiçoado, né? Você tem que orar mais. É isso, joelho no chão. Tem que orar. Porque você vai orar para Deus pedindo uma moça crente, né? Abençoada, bonita, né? E ela vai orar também, pedir um cara abençoado e bonito. A Mari não orou tanto. Eu acho que não. Então, foi a minha sorte, né? Que eu orei mais. Eu sou você, mas eu sou um pouquinho mais bonito que você, né, Claudineiro? Tem que admitir. Não, você e a sua esposa, a sua noiva, Minha noiva. vocês já empataram. Acho que orou igual, né? Ah, mas a Nicole é bem mais bonita que eu, né? Então eu também posso falar que eu orei mais. Orou um né? pouquinho mais, né? Então o segredo é esse. Se ela orar menos, aí o problema é dela, né? Mas aí Deus vai abençoar. Deus vai fazer uma cegueira nela pra ela enxergar você mais bonito, entendeu? Porque Deus também não vai dar alguém feio pra ela falar, eu casei com um cara feio. Verdade, não vai. Se perguntar pra Mari se eu sou feio, ela não fala que não. É verdade. O milagre de Deus é completo, entendeu? Eu acho ela bonita, ela me acha bonito também. É coisas que só Deus faz. Amém. Não dá pra você entender essas coisas. É Amém. milagre de Deus. Isso entendeu? é um milagre mesmo, mas é muito da hora ver isso e fazendo até o link de coisas que você falou. Você sempre teve o seu coração sempre queimou por missão, você sempre achou algo muito legal e você até achou que você seria missionário, mas a gente pode ver, e até por conversa que a gente já teve, que a gente sabe, que esse seu interesse por missões, na verdade, foi... não porque você seria de fato um missionário, mas porque você manteria missionários. Deus te Hoje eu vejo abençoou isso. dessa forma, né? Para que você pudesse abençoar o campo missionário sem ser de fato um missionário, né? Sim, hoje eu vejo isso muito claramente, né? Por isso que eu acho que Deus continua me abençoando, porque eu entendi o propósito de Deus. Porque, você falar, Deus vai te abençoar financeiramente, mas pra quê?
Pra que Deus vai te abençoar? Qual o propósito de Deus nisso? Pra você poder ficar desfilando de carro importado? Pra você poder ficar ostentando? É pra isso que Deus vai te abençoar? Se for pra isso, qual é o interesse de Deus em fazer isso? Sim. Então eu não vejo interesse. Então eu creio que, assim como eu disse que teve um esforço meu de entendimento, de me preparar para poder chegar numa condição de ganhar bem, tudo isso foi um esforço meu, eu creio que sim, mas também teve a benção de Deus e também teve o propósito para o qual eu quero dinheiro. Então, eu dos anos para cá, eu entendi muito claramente sobre questão de dízimo e de oferta. Para mim é algo muito claro, muito natural. E eu tenho uma posição que talvez algumas pessoas até contestem, mas eu vou dizer algo aqui, eu creio que dízimo não é para todo mundo. Não é para você falar, todo batista é um dizimista. Todo crente tem que ser um dizimista. Se isso fosse verdade, todos seriam. Mas você pode perguntar, em todas as igrejas, o percentual de crentes fiéis que dizimam todos os meses não chega a 50%. Então isso não é uma realidade. Então não posso falar que o dízimo é algo que todo crente dá, que todo crente faz. Isso não é verdade. Eu sou crente há 38 anos. Desde então sou dizimista. Desde então. Já passei por dificuldades. Algumas vezes, os piores momentos que eu sofri financeiramente é porque eu deixei de ser dizimista. Teve época que, quando eu casei, eu fui morar em 3 cômodos que meu sogro tinha em Guarulhos. Tinha domingo que eu não vinha pro culto porque eu não tinha como pôr gasolina. Não tinha condição. Eu lembro muito claramente que uma vez eu fui com a Mari Santana procurar uma casa de crédito para conseguir quitar o cartão de crédito. Estava devendo no cartão e vendendo aquela bola de neve. Sim. A gente entramos numa loja, o juros era maior ainda, em outra maior. Saímos, falou, não tem condição. E quando eu passei por aqui, eu falei, meu Deus, eu vou me livrar dessa dívida e nunca mais eu vou ficar devendo no cartão de crédito. É uma sensação tão terrível de você ter uma dívida e não ter condição e nem almejar por onde conseguir como pagar aquilo. É um sentimento tão de derrota que eu falei, meu, nunca mais. E de lá pra frente, eu sou um exímio administrador financeiro. Se perguntar pra mim quanto eu gastei no mercado há 10 anos atrás, eu te falo pelo celular aqui agora. Eu tenho planilha desde sempre. Eu sei quanto eu ganhei, quanto eu gastei todos os meses em todos os itens da minha vida. Eu começo o mês sabendo quanto eu vou ganhar e quanto eu vou gastar. Então, se eu vou jantar fora, eu sei que eu posso jantar fora porque eu vou ter como pagar. Sim. Eu não sou como a maioria que acha que o cartão de crédito é uma bênção que Deus botou para... É um acréscimo ao seu salário. Cartão de crédito precisa pagar. Né? Precisa pagar. O cartão de crédito é uma ferramenta para você usar do que você já vai ganhar. Não é, eu ganho 2 mil, tenho mais 2 mil do cartão, então eu tenho 4 mil para gastar. A pessoa se afunda. Continua com 2 mil. Então você precisa administrar bem aquilo que Deus te dá. Administrar bem e você precisa reconhecer que Deus colocou na sua mão com propósito de abençoar pessoas, abençoar a obra missionária. Eu pedi a conta já de todas as ações que a igreja fez, eu não lembro de nenhuma que eu não entrei. Vamos comprar o sítio, participei. Vamos alugar o galpão, participei. Na macetinha, muitas vezes não. Muitas vezes eu entrei pela fé e Deus me abençoou, me honrou. Então todos os processos que teve aqui na igreja de precisar participar, eu sempre participei. Missões, eu sempre abençoei a obra missionária. Eu comecei a obra missionária, a dar oferta, quando a Zazá teve aqui, muitos e muitos anos atrás. Eu era peão ainda, ganhava pouco. Eu estava fazendo um trabalho de sábado na Paulista. Passei no banco para sacar um dinheiro e vi que tinha 100 reais na minha conta. E não sei de onde veio esse dinheiro. Nunca descobri de onde veio. 100 reais. Peão, ganhava acho que 900 reais. 100 reais já 100 reais é uma fortuna. Falei, meu, vou sacar logo antes que o dono busque isso na conta, né? Saquei, botei no bolso. Era no sábado. Já tinha dinheiro para fazer alguma coisa, né? No sábado. Aí chegou domingo. A missionária Zazá estava aqui. E ela ia fazer uma prévia, né? Com alguns líderes e tal, com os professores, falando sobre missões, sobre o trabalho dela. E ela começou a contar sobre missões lá. E eu lá com 100 reais no bolso, né? De sábado. Ela começou a contar sobre missões e tal, e da necessidade que tinha no campo, que ela passava, tal. E começou a falar, Deus começou a falar, ó, sem conta aí, ó. É pra você dar pra ela. E eu repreendendo a voz do inimigo já, né? Mano, o GC de ontem. Nunca tem nada, mano. Quando tem... Não, esse dia daí é pra me fazer alguma coisa.
E Zazá falando de Deus e falando, e Deus falando, esse dinheiro aí não é seu. Esse dinheiro já não era seu. Não é seu. E quando Deus falou, que ela falou algo lá, acabou o culto, eu peguei o dinheiro, Zazá, Deus mandou te entregar esse dinheiro. Depois eu conversei com ela e tudo. E daí pra frente eu compreendi que aquele dinheiro lá, não sei de onde veio, mas Deus me usou para levar esse dinheiro até a obra. Depois disso, eu comecei a entender sobre a questão de você ser mordomo. E aí, eu comecei a entender que, Deus precisa usar alguém para poder levar os recursos para a obra dele. Ele vai usar alguém. Se Deus não achar ninguém, ele vai usar o ímpio. Quantos casos a gente sabe do ímpio levar a cesta básica na casa de missionário? Então Deus vai usar alguém. Esses recursos vai ter que passar pela vida de alguém. E parte disso vai ficar para quem é o canal. Então se Deus me dá algo e eu entrego, ele falou, opa, esse canal funciona. Então eu vou colocar mais. E eu vou entregar. E parte do que ele me dá fica para mim. Quer dizer que inverte a questão? Não é que eu estou dando parte do que é meu para Deus. Eu estou sendo um canal e parte do que Deus tem fica comigo. Quando eu entendi isso, acabou. Eu não tive mais dificuldade financeira na minha vida. Eu entendi que quanto mais eu sou usado por Deus para fazer a obra dele, para levar os recursos financeiros para a obra dele, mais ele vai me usar. Sim. E se tem um irmão que Deus usa ele uma vez e ele não faz, Deus vai tirar dele e pôr na minha mão. Ele vai usar o canal que está funcionando, que os recursos estão chegando. Que a água está fluindo. A água está fluindo. Para que eu vou usar um cano que vai entupir, vai parar ali? Não, eu vou alargar esse cano e vou transportar mais por ele. Então, quando eu entendi isso, hoje eu não tenho dificuldade nenhuma de me desprover de dinheiro para obra missionária, para missões, para dízimo. Para mim, dízimo é algo tão normal que chega dia 30 eu transfiro, nem tem envelope, não tem nada. Eu faço um pix para a conta da igreja, mando para a tesoureira. Para mim, isso não é meu. Nem sonho em ficar para mim. Para mim, é como se alguém me desse o dinheiro e eu ficasse para mim. Então, é algo natural para mim. Então, fica o conselho. Né? Você que é jovem, você que não é jovem, experimente fazer isso. Experimente a entregar as suas finanças para Deus. Né? Isso é a maior prova de que você não tem amor ao dinheiro. Né? Porque vai passar por você vai ser abençoado, você vai ter recursos, mas a obra de Deus vai ser abençoada através de você. Você vai ser um canal que nunca vai secar a fonte. Deus sempre vai olhar em você como um canal confiável para os recursos chegar na obra dele. E eu tenho experimentado na minha vida isso. Sempre. Deus sempre me mostrou situações em que eu preciso. Eu tenho parte, apesar de não ser missionário, eu tenho parte nas missões lá no Peru, tenho parte das missões lá no Vietnã, tenho parte de missões na África. Eu sei que vidas ali foram salvas através dos recursos que eu disponibilizei ali. Porque, eu me sinto mais confortável. Para mim, apesar de eu me desprover do recurso para mandar para lá, isso é muito menos sacrificante do que você sacrificar a sua vida e estar lá. Né? Eu sempre valorizei muito a vida do ministro. Para mim, a maior prova de amor que você pode dar a Deus é você largar sua família, seu emprego, ir para um lugar, seu país, ir para um lugar desconhecido, que você não vai ter conforto, não almeja nada, e vai lá por amor à obra. Para mim, isso aí é a função máxima de ser crente. É você ser missionário e você ir para a obra missionária. Para mim, isso é o... Então, o que custa eu, como um crente, facilitar a vida desse irmão que está lá, abençoar para que ele tenha condição de fazer o trabalho dele? Porque não é possível que o missionário tenha que se preocupar se vai ter o que comer amanhã. Isso para mim é uma coisa que não entra na minha cabeça. O camarada entregou a vida dele para a obra. O mínimo que a gente tem que fazer é sustentar esse camarada de uma forma digna. Né? O camarada tem que se preocupar se vai ter comida amanhã para comer. Isso aí vai acabar achando que não foi válido o sacrifício dele, que ele vai voltar para o país dele então. Então a igreja só existe para isso. A igreja hoje existe por um monte de coisa, né? Ela quer ter templos grandiosos, ela quer ter TV, quer ter... a igreja só foi criada para isso. Essa é a única função da igreja, fazer missões. Jesus veio fundar a igreja para quê?
Ele veio dos céus, desceu à terra, escolheu 12 homens para formar um grupo para fazer a igreja. Para quê? Para levar o evangelho dele para todo mundo. Coisa que os judeus já estavam antes, foram escolhidos para fazer isso, não fizeram. Quando Deus chamou Abraão para formar a nação, ela formar uma nação separada e essa nação influenciar toda a humanidade. Mas eles falharam. E aí a igreja assumiu esse papel. A igreja é a nova Israel. Assumiu o papel. E a função da igreja é só essa. A gente se preocupa com tantas coisas, né? Graças a Deus, que acho que o que fez eu permanecer nessa igreja é que essa igreja tem uma visão missionária. Nós sustentamos missionários, abençoamos missionários, e eu participo do Conselho Fiscal, sei que nós nunca deixamos de mandar oferta missionária em detrimento de fazer alguma coisa aqui na igreja. Isso é que me faz crer que nós estamos no caminho certo. E por isso que Deus também nos prospera. Sim. Onde nós saímos, olha o tempo que nós temos hoje. E eu não me admiro que Deus vai nos dar o galpão do lado aqui em pouco tempo. Por quê? Nós priorizamos aquilo que é o fator principal da obra de Deus, a obra de missões, que é fazer com que pessoas que nunca tiveram a oportunidade de conhecer Jesus possam conhecer. Então eu entendo isso. Então, para mim, é muito claro essa questão de dízimo, de oferta. Então, se você acha que dar oferta é algo que se você vai dar pensando em receber, nem dá, porque não vai ter valor nenhum. Ah, mas qual a diferença, então, de você ser um ofertante fiel e você fazer barganha com Deus? Não existe diferença. Sabe qual é a diferença que existe para isso? É o seu coração. Só isso. A única coisa que Deus vai diferenciar se o que você está dando é uma oferta sincera ou se é uma barganha, porque na oferta sincera e na barganha você vai ter retorno. O que muda isso é onde está o seu interesse. Seu interesse é só no retorno? Ou seu interesse é no que o seu propósito vai causar na obra de Deus? O que Deus vê é isso. Então, se você é um dizimista, você sempre deu dízimo, mas você dá com aquela questão de eu dou porque eu sou crente, porque se eu não der, eu estou em pecado, né? Tem igreja que fala que se você não der dízimo, você está em pecado. E pecado não vai para o céu. Aonde que a Bíblia diz que a salvação está em dar dízimo? Não existe isso. A salvação é gratuita, é pelo sangue. O preço que custa a nossa salvação, dinheiro nenhum pode comprar. É o sangue do Cordeiro. Nem eu, nem você pode pagar isso. Então, você ser dizimista ou não, você vai para o céu do mesmo jeito. Eu vou estar no céu com alguém que nunca deu dízimo. Normal. Mas, qual a experiência que ele teve aqui disso? Eu duvido que um crente dizimista fiel viva uma vida de dificuldade. Eu desafio qualquer um, falar, sou dizimista, sou ofertante, mas estou na pindaíba, vivo devendo. A não ser que ele, além disso, é um péssimo administrador. Usa o cartão de crédito como renda. Aí tem o que fazer. Aí, desculpa, mas aí Deus tem que mandar um anjo para cortar o cartão. É a única explicação que eu vejo. Então, é isso que eu entendo. É isso que eu tenho vivido, experimentado. E é isso que eu deixo, né, de testemunho aí para quem quiser desafiar Deus. Fala, Deus, eu vou... Mas não desafiar por barganha, desafiar de coração. Né? O que Malaquias diz? Né? Fazer prova de mim. Mas não é você, eu vou dar 10 porque eu quero ganhar 20, Deus. Você não vai ganhar nada, você vai perder 10. Então, Deus, eu vou dar porque eu creio que isso é o propósito do Senhor. Eu me alegro de saber que esse dinheiro serviu para abençoar o missionário que vai trazer vidas aqui para a igreja, para a sua obra. Então, esse é o propósito. Então, você não vai barganhar com Deus, você vai dar de coração espontâneo, crendo que o Senhor, claro que vai te recompensar, porque é a promessa dele. Não tem como dar errado essa fórmula. Amém. Não tem como. Glória a Deus. Cara, sensacional. Tá gravando aí? Olha, coisa boa. Cara, muito obrigado pela participação. Amém, eu que agradeço. Foi uma aula de vida acadêmica, então estudem. Uma aula de vida espiritual, de buscar conhecimento. Uma aula financeira, de vida financeira. E, enfim, cara, o podcast foi completo hoje, espero que vocês tenham gostado. Lembrem-se de se inscrever no nosso canal, se você não é inscrito, ativa o sininho para receber a notificação quando sair do vídeo novo. Segue a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, segue também a gente nas plataformas de stream, que é Deezer, Spotify, e tem mais alguma outra? Não, né? Por enquanto estamos nessas duas, né? Tem Google Podcast também. Google Podcast. Enfim, a gente tá em tudo. Só procurar o Only One Podcast e a gente vai estar lá. E não podemos deixar de falar da nossa querida Rainha dos Bancários. Nossa, eu estraguei a pizza, né? Mas tá bonita, ó. Famosa de 2 queijos aqui, ó.
né, dos bancários. Se você não conhece ainda, liga lá pra eles, fala que foi indicação nossa, indicação da galera da igreja. Eles vão dar algum brindezinho, de repente um refri ou uma melhoradinha no preço, que já é muito bom. E a pizza é de excelente qualidade. O número vai estar aqui embaixo pra vocês. Até semana que vem. Compartilhem esse vídeo para o máximo de pessoas que puderem. E mais uma vez, obrigado, Claudinei. Obrigado. Espero que você tenha gostado. Eu que agradeço. E é isso, tamo junto, galera. Até mais.